E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vou resolver com você duas questões da FUVEST 2022, segunda fase, questões 5 e 6. Questão 5, vamos falar dela primeiro. Uma questão que fala para você de circunferência e parábolas, intersecção entre essas curvas. Aproveita, se está aqui e não é inscrito, se inscreva, curte, deixe nos comentários o que você está achando dessa prova e dessas resoluções. Bacana? Vamos lá então, questão de número 5, vamos resolver essa questão e vamos ver o que ela dizia para você. Considere no plano cartesiano a circunferência com o centro no ponto 0 e 3 e com raio 2. E para cada A pertencente aos reais, só que com A diferente de zero, a parábola cuja equação é dada por y igual a ax² mais 1. E aí vem a letra A para você dizendo o seguinte: para A igual a menos 1, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola. Galera, nessa questão 5 na letra A, nós temos algo bem legal da matemática básica, que você trabalha com substituição envolvendo os valores numéricos e trabalha com o sistema buscando o ponto de encontro entre as curvas. Então, teoricamente, a letra A, a questão 5, ela é tranquila. Vamos ver o que vai acontecer. Então, já coloquei as informações da questão 5 e na letra A ele pede para você fazer a substituição pelo A sendo igual a menos 1. E aí, olha o que vai acontecer. Quando A é menos 1, nós vamos fazer a substituição e nessa parábola o que eu sei, meio que na visão ninja pela lei de formação. Deixa eu escrever aqui embaixo. Parábolas tem como lei de formação para as funções y igual a ax² mais b vezes o x mais o c. Nós temos uma garantia da seguinte situação. Quando b é zero, o que nós sabemos? O eixo y no plano cartesiano é eixo de simetria. Legal. Então é o eixo que divide a sua parábola ao meio. Como o b nessa função é zero, então trocando a por menos 1, a minha parábola vai ter concavidade voltada para baixo. E o eixo de simetria está para você na vertical, que é o eixo y. Ou seja, o ponto de máximo dessa função está sobre o eixo y. Até aí tudo bem. Quando ele fala para você sobre ter um ponto, e aí ele fala para você determinar esse ponto, um ponto comum a esta circunferência, você irá perceber que justamente o vértice da sua parábola será esse ponto de intersecção. Porque como a parábola tem concavidade voltada para baixo, se você jogar essa parábola para cima desse ponto de intersecção, que será para nós o valor do C da lei de formação, você já passa a ter mais que um ponto interceptando esta circunferência. E ele fala no ponto, então provavelmente você tem um ponto só. Claro que se você não pensou nada disso, o que você vai e faz? As devidas substituições. Tá? Então fazendo as devidas substituições você chega nesse detalhe, porque tem bastante matemática básica envolvida. Então vamos lá. Primeiro passo, trabalhando com A valendo menos 1, tem uma lei de formação, e essa lei de formação é dada por y igual a menos 1, já vou escrever direto para vocês aqui, ó, menos x ao quadrado, então vamos lá, menos x ao quadrado mais o número 1. O lance é que agora nós temos que olhar para a circunferência que eu chamei de lambda, eu dei esse nome a ela, e nessa circunferência lambda, o que eu sei? Eu sei o centro dela e sei o raio. Então, de acordo com a geometria analítica, o que nós conhecemos? Uma circunferência, tendo o centro e tendo o raio, joga na equação reduzida e, se houver a necessidade, você desenvolve para a equação geral. Nesse contexto, vamos lembrar, lambda, vou colocar aqui embaixo então agora. Lambda para nós vai ser dado por x menos o x do centro, que você vai elevar ao quadrado, mais y menos o y do centro elevado ao quadrado, e isto é igual ao raio elevado ao quadrado. Essa é a equação reduzida de uma circunferência. Tem o raio, tem o centro, eu tenho todas as informações. Centro zero. Então o que eu faço? X menos zero vai dar x. Eleva ao quadrado, então vamos já escrever assim, ó, x ao quadrado. Massa, vamos de novo. O centro para o y é 3. Então nós temos mais, parênteses, y menos 3 para nós elevarmos ao quadrado. E como o raio vale 2, ao elevar ao quadrado, isto vira 4. Então acabamos de escrever a equação de lambda, que é a nossa circunferência. O que eu sei? Eu preciso trabalhar com um sistema, porque o meu objetivo é achar ponto de encontro. Ponto de encontro, quem mostra para você é um sistema envolvendo as equações. Como que você vai trabalhar com esse sistema? Daí a opção, ela é sua. Você vai substituir, você vai adicionar, aí depende muito das equações, é claro, mas a escolha é de vocês. Eu preciso olhar para essas duas condições e lembrar do seguinte, o que eu quero? Intersecção entre as equações, intersecção entre parábola e circunferência. Então é um sistema que nós vamos ter que analisar. Vamos trazer essa informação aqui para cima e olha o sistema montado como ele é escrito para nós. Então vamos escrever o sistema agora bonitinho. Nós temos y, então aqui ó, y sendo igual a x, menos x, né? Menos x ao quadrado, mais 1, deixa eu só arrumar isso aqui para não ficar
Então, horrível para você. Então, menos x ao quadrado mais 1. E lambda, nós estamos escrevendo como sendo x ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Duas opções que você tem nesse sistema que nós vamos resolver. Ou você pega a informação do y que está aqui em cima e já arremessa aqui embaixo e resolve, ou você isola o x ao quadrado aqui em cima e já troca aqui embaixo, que é a opção que eu indico para você. É o caminho mais tranquilo. O x ao quadrado vai valer y menos 1 ou mais 1 menos y, vai depender muito do sinal aqui quando nós isolarmos, mas eu consigo isolar o x ao quadrado de forma tranquila. Então o que vai acontecer? Vou mandar o x ao quadrado para lá, daí ele fica positivo, vou mandar o y para cá, daí ele fica negativo. Então já resolvendo, afirmamos que x ao quadrado tem que ser igual, passei para lá, 1 menos o y. E aí eu faço a troca na equação de baixo. Na equação de baixo, nós temos x ao quadrado se transformando em 1 menos o y mais. Agora isso precisa ser desenvolvido e aqui você tem produtos notáveis. Então vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E isto é igual a 4. Legal? Partindo dessa ideia, o que eu sei? Y ao quadrado, vamos escrever aqui embaixo. Vamos juntar os y's. Você tem menos 6 com menos 1, que vai dar menos 7 vezes o valor do y. E aí, os numberzinhos, nós temos aqui no caso 10, que vai tirar 4, isso se transforma em 6. E aí, isto é igual a 0. Legal. Então, olha lá, conferindo os valores, y ao quadrado, menos 7y, 10 menos 4, vai dar 6. Isto é igual a 0. Eu preciso de dois valores para o y para trabalhar com a equação. Então, quem são esses dois valores? Fórmula de Bhaskara, soma e produto, daí a opção ela é de vocês. Aqui, visualmente, talvez você já note que nós temos um valor sendo igual a 1, e um outro valor sendo igual a 6. Produto de dois números que dá 6 e a soma de dois valores que dá 7, porque aqui é menos 7, a soma tem que ser com sinal trocado, lembre das relações de Girardi. Então, nesse contexto, eu tenho y valendo 1 e y valendo 6. Volta para onde tudo começou, que aparece aqui para nós. O que passamos a determinar? Magia. Olha o que aconteceu. O x elevado ao quadrado tem que ser igual a 1 menos o y. E se o y é 1, 1 menos 1 resulta em 0. Logo, o x mais ou menos o 0 não vai fazer diferença para você, esse valor é único, 0. Então, encontramos um primeiro valor. Agora, olha a treta que nós temos aqui embaixo. Quando você faz a substituição por 6, 1 menos o 6, isso vai dar para você menos 5. E aí, quando você manda o quadrado para o outro lado, o que vai acontecer? O x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 5. Como nós estamos trabalhando no plano cartesiano e falando de valores reais que são definidos para você, você sabe que aqui, este cara para nós, não está nos reais. Isso aqui está lá na parte dos complexos, isso não entra aqui nesse momento. Então, não existe x pertencente aos reais que faça isso acontecer. Logo, qual é o nosso único valor? 0 e 1. Se você olhar para a imagem gráfica, você observa isso. Vamos meio que para a visão ninja agora. Onde que está para nós o vértice da parábola? Olha o que eu havia comentado no começo do item. O vértice da parábola é justamente o C. Legal? O vértice da parábola é o C. Por quê? Porque o B é 0. Tá? Então o B é 0, o vértice está para nós ali. Legal? Onde a curva toca, porque eu sei que o eixo Y vai acontecer isso. Legal. Feito isso, então parábola com cavidade voltada para baixo, vértice está no 0 e 1, onde que essa circunferência vai tocar? Justamente no 0 e no 1. Então, este é o ponto que nós vamos dar para a resposta para a primeira questão. E aí você observa olhando para a circunferência. Nota junto comigo. 0 e 3 é o centro. Raio 2. O que você faz a partir do centro? Sobe 2 unidades, desce 2 unidades. 0,3 descendo 2 unidades, você para em 0 e 1. Está ali o nosso ponto de encontro. Claro que depois eu apresento para você uma imagem meramente ilustrativa, mas analisando esse contexto você já mata a informação com essas informações. Bem, legal? Então, feito isso, está aqui a nossa resposta. Então, a resposta é para você 0 para o x e 1 para o y. Este é o ponto de encontro entre a parábola e a circunferência quando A é igual a menos 1. Legal? E você vai perceber que de forma análoga nós vamos fazer isso na letra B. Então o contexto da B não muda, nós vamos trabalhar com a mesma ideia, só que ali explora um pouquinho mais porque ali o valor numérico passa a ser um pouquinho diferente. Então vamos analisar qual é o contexto da letra B. Letra B, dá só uma olhada no que estava escrito com este coeficiente do x ao quadrado da parábola.
Para A igual a 1, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola. Galera, que eu acabei de citar com você, agora com o quadro limpo, o que nós temos que fazer na letra B? O mesmo esquema que fizemos na letra A. Porém, agora nós vamos determinar 3 pontos. Já que o A para nós agora ele é positivo, parábola com cavidade voltada para cima. Então o que nós passamos a observar aqui? Ó? Nós vamos ter este ponto comum que nós determinamos, provavelmente isso vai acontecer, você vai perceber isso nos cálculos. Nós vamos ter esse ponto comum do item A, só que como a nossa parábola está para cima, ela irá interceptar em outros 2 locais nessa circunferência. Porque ele pediu na letra B, conforme nós lemos, 3 pontos. Então, na letra B, o que vamos analisar é se o A for igual a 1. Agora vamos fazer o seguinte, vem cá comigo. Ó. Se o A for igual a 1, o Y é igual a x elevado ao quadrado, vale 1, mais o número 1. E lembra da circunferência, equação que nós havíamos definido ali na letra A, que entra aqui de novo para vocês. Ó. X ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado, sendo igual a 4. Então o nosso objetivo, como é achar ponto de encontro, é resolver um sistema com essas duas equações. Análogo ao item A, tá? Só mudamos o valor, mas o contexto é o mesmo, perfeito? Então vamos fazer a ideia semelhante ao que fizemos no item anterior. Então feito isso, vamos lá. Eu vou agora fazer o contrário do que eu fiz anteriormente para chamar a atenção de um detalhe que vai justificar para você um pouco a letra C, mas a gente também poderia isolar o x ao quadrado aqui, vai passar para o outro lado, vai dar na mesma, não muda a sua resposta, tá? Ou melhor dizendo, vou fazer igual a letra A e vou deixar esse comentário para a letra C. Então vou mandar esse cara para lá e aí vou escrever x ao quadrado, na equação da parábola, x ao quadrado é igual a y menos 1, e ao fazer a troca, na equação da circunferência escrevemos y menos 1 mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso sendo igual a 4. E aí vamos lá na magia. Olha só o que aconteceu com esta equação. Vou trazer isso aqui lá para cima, vamos ganhar espaço. E aí nesta equação nós temos y ao quadrado, vamos resolver, y ao quadrado, achamos, menos 6. Com 1 vai dar menos 5 vezes o valor do y, e aí nós vamos ter 9 menos 1 vai dar 8, passei o 4 para o outro lado, isto vira mais 4. Isto é igual a 0. Preciso de 2 valores, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, subproduto, tudo o mesmo esquema. Então você tem aqui neste contexto um y que eu vou chamar de 1, que vale 1, e um y que eu vou chamar de 2, que valerá para nós o número 4. Produto tem que dar 4 e a soma tem que dar 5. Partindo dessa ideia, voltamos e substituímos os valores. Lembra que eu falei, era análogo à letra A. Então nós temos aqui o x ao quadrado sendo igual ao y, que vale 1, vou trocar o primeiro valor, tá? 1 menos 1, que vai dar o 0. E aí lembra que eu comentei que você chegaria provavelmente naquele mesmo ponto, que é o 0. Então um ponto eu já conhecia, teoricamente já sabíamos dele. Agora, os outros dois virão do 4. Então os outros dois partem de que seguinte princípio? Y menos 1 vai ter que ser 4. Né? Então, desculpa, y menos 1 vai ter que ser 4. Ó. O x ao quadrado vai ter que ser 4 menos 1. Então x ao quadrado, sendo 4 menos 1, esse cara vira 3. Então chegamos no x sendo igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, e aqui nós podemos dar essa resposta, diferente do item anterior que eu tinha chegado em um radicando negativo. Então quando eu olho para esse contexto, tem os 3 valores do x. Se eu tenho os 3 valores do x, eu tenho os 3 pontos. Então quem são eles? 0 e 1. Eu cheguei no 0 quando eu troquei o y por 1. Cheguei em mais raiz de 3 quando eu troquei o y por 4. Então nós temos um outro ponto que é raiz de 3 para o x e 4 para o y. E eu cheguei no terceiro ponto que é menos a raiz de 3. E o menos raiz de 3, eu também cheguei com o y valendo 4. Então tá aqui a nossa resposta da letra B. Lembra que eu desisti de resolver já criando um link para a letra C, fiz de forma análoga à letra A, tranquilo, matemática básica. Então você provavelmente lembra que intersecção entre curvas, intersecção entre funções, intersecção entre gráficos, você vai buscar sempre um sistema com as equações envolvidas. Tudo que você resolver em cima dessas equações, você consegue determinar os pontos de encontro. Então, letra B, mais um item teoricamente tranquilo da questão 5. Vamos agora para uma análise na letra C da questão 5. E olha qual era a análise que nós tínhamos que fazer nessa questão. Vamos ler, lê junto aí comigo.
Encontre todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuam exatamente 3 pontos em comum. Aqui, galera, nós temos o seguinte na letra C. Vamos lá fazer uma análise agora. Na letra A, o que nós definimos? A partir de um coeficiente do x ao quadrado, eu determino um único ponto de encontro. Na letra B, a partir de um valor de A específico, nós determinamos 3 valores. E pelo que você percebe, esse valor do A, quando você tem ele ali, o coeficiente do x ao quadrado, faz com que a sua parábola ela vá de tal maneira, aumentando essa concavidade, que chega um determinado momento que ela pode fugir da circunferência ou de repente tocar em mais 2 pontos, além do 0 e 1, e aí de repente, dependendo do contexto, você pode até fugir com ela dali, dependendo do contexto. Não é esse caso aqui, mas vamos analisar o que está acontecendo. Então o que eu sei? Eu vou analisar quais são as situações para eu ter sempre, ou exatamente, 3 pontos de intersecção entre essa curva, parábola, e a nossa circunferência, tá? Vamos de novo começar a brincadeira. Novamente é um sistema que nós vamos resolver, só que agora sem fazer as substituições de A, porque eu não tenho esse valor, é o que ele questionou na letra C. Então, y é igual a ax² mais 1, vou deixar assim. E diferente do que eu fiz na letra A e na letra B, conforme eu comentei, que eu já queria ter resolvido na letra B, eu vou agora aqui fazer a substituição no meu sistema do y. Então, na circunferência, que nós tínhamos x² mais y menos 3 ao quadrado, sendo igual a 4, então nesse sistema eu vou trocar o y na circunferência por ax² mais 1. E ver qual é o modelo de equação que nós vamos criar, lembrando do nosso objetivo, tá? Então a ideia é sacar isso daí. Então fazendo a troca, fica agora assim para nós, ó, x² mais, quem é o y? Ax² mais 1. Visão ninja, vou ganhar espaço e tempo com vocês. Ax² mais 1, eu tenho que tirar 3, então vai ficar ax² menos 2. Então dentro do parênteses, ax² menos 2. Isso está ao quadrado e esse troço é igual a 4. Perfeito. Quando eu olhar para essa parafernália, eu tenho que continuar trabalhando com os produtos notáveis. Então escrevemos aqui embaixo, ó, x² mais quadrado do primeiro. Lembre-se que o a também tem que ser ao quadrado. Então a ao quadrado, x² elevado ao quadrado vira x². Está se desenhando uma equação de grau 4, uma equação que no futuro vocês trabalharão com algo que é especial, que é chamado de biquadrada, mas vamos ver o desenrolar, o que vai acontecer. Então vamos lá. x², a² x², quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então é menos 4 vezes o a vezes o x², mais o quadrado do segundo. Então você tem mais o número 4. E isto é igual a 4. Legal. Feito isso, qual é a visão da simplificação? Zerou. Ó, zeramos. Passo 4 para lá, zera. E aí escrevemos uma equação biquadrada incompleta. Se eu tenho uma equação biquadrada incompleta, a gente pode pensar como nós aprendemos a resolver equações quadráticas, equações de segundo grau, também no formato incompleto, quando o termo independente é nulo. Porque você tem 3 situações para você ter essas... 2 situações para você ter esse cálculo do incompleto. Tá? Então, fazendo essa análise, o que nós vamos analisar aqui? Vamos lá devagarinho, então. Nessa situação, vou trazer essa ideia para cá. Nessa situação, o que nós temos é a² x². Então, a ao quadrado x². Aqui nós vamos ter menos 4a e 1, que são os coeficientes do x². Então, mais parênteses. Quem multiplica o x²? 1 menos 4 vezes o valor do a, isso é o que nós temos, sendo x², e isto será igual a 0. Perfeito. Aí eu vou fatorar, porque como ela está incompleta, a gente pode partir desse princípio. Então, fatorando, eu vou colocar o x² em evidência. Então, x², lembre-se da ideia das biquadradas, o porquê que a gente faz isso. Então, o x² vai multiplicar quem? Abrimos o leque agora. Ó. O que aconteceu? a² x² é o que vai sobrar no primeiro termo. a ao quadrado x². Então, se eu aplicar a distributiva, volta para o termo anterior, daí você consegue perceber que nós estamos trabalhando com a fatoração de forma correta. Se você aplicar a distributiva, não voltar no que estava antes, a sua fatoração está equivocada. Então, nota que aqui nós multiplicamos, virou esse cara. Perfeito. Continuamos. 1 menos 4a mais 1 menos 4 vezes o valor do a. Isto é igual a 0. Então, se eu aplicar a distributiva, x², que multiplica esse cara, passa a ser esse termo. Então, eu fatorei.
Porque na fatoração, o que eu consigo perceber? Produto de dois números que dá zero. Ou o primeiro vale zero, ou o x ao quadrado vale zero. E aí se o x ao quadrado for igual a zero, a gente consegue chegar na escrita que nós temos, porque o x vai ser 0 e y igual a 1, que é o nosso ponto de encontro que já foi definido. Então, ó, o x valerá zero. Então, um valor do x eu já encontrei. Os outros dois valores do x virão daqui. E aí eu preciso que aqui tenha exatamente dois valores, porque eu quero 3. Então, quando eu olho para esta situação, qual é a análise que nós vamos fazer? Vamos de novo. X² igual a zero, ou isso é zero, ou o parênteses a ao quadrado, x ao quadrado, mais 1, menos 4 vezes o valor do a, é que tem que ser zero. Perceba que aqui você tem uma equação incompleta de segundo grau, onde o nosso objetivo é isolar o x ao quadrado, e aqui você tem o termo independente da expressão, que é o valor do c. Então eu vou isolar o x ao quadrado ali, como nós já fizemos em itens anteriores. Então o x ao quadrado, ele valerá para nós. Vou passar para o outro lado. Então vai ficar 1, fica menos 1, 4a negativo vai ficar positivo. Então escrevemos 4a menos 1, e isso tem que ser dividido por a elevado ao quadrado. Isto significa, nessa historinha toda, que o que precisamos lembrar? Espera lá, Bel, olha o que vai acontecer. X² igual a esse cara que está aqui, eu preciso ter a certeza que essa raiz quadrada existe a possibilidade do cálculo. Porque eu vou isolar o x. E o x tem que ser mais ou menos a raiz quadrada dessa divisão, de 4a menos 1 dividido por a ao quadrado. Vamos agora observar o que está acontecendo. A ao quadrado, eu vou tirar isso aqui daqui, tá? Mas analisa comigo, ó. A elevado ao quadrado, lembra que a no enunciado diz para você que não pode ser zero. Lembra que o a não podia ser zero, então nesse contexto, como a não pode ser zero, o que eu sei que o denominador não zera. Como o denominador não zera, existe a parábola, e qualquer valor que você coloque para o a, positivo ou negativo, qualquer valor diferente de zero, ao elevar ao quadrado, fica positivo. Então o meu denominador, eu já tenho a certeza que é positivo. Tenta lembrar disso, ó. Pelo fato de você ter a ao quadrado, aqui eu já sei que o meu número é positivo. Agora, quando eu olho para o numerador, o que eu sei? Dependendo do valor do a que eu troque diferente de zero, o meu numerador fica positivo. Dependendo do valor que eu troque, vai ficar negativo. Aí tem a treta para vocês ficar negativo. Porque se ficar negativo, o que eu estou fazendo? Menos dividido por mais, vai dar menos. Caiu naquele contexto que nós já escrevemos nos itens anteriores. Que é você ter um radical com radicando negativo. Radicando negativo nos reais para nós não rola. Então eu não quero que isso aconteça. Porque eu preciso ter 3 valores. Um eu já encontrei, faltam outros 2. Os outros 2 precisam vir daqui. Como? Como eu fiz na letra B. Mais ou menos. Lá tinha dado mais a raiz de 3 e menos a raiz de 3. Aqui vai dar mais alguém e menos alguém. Ou seja, esta raiz tem que existir a possibilidade de cálculo. Eu tenho que calcular isso daqui. E se eu tenho que calcular isso daqui, nota que eu falei para você que eu iria separar a divisão 4a menos 1 sobre a elevado ao quadrado precisa acontecer e não pode ser zero. Essa divisão aqui, tá? Ela não pode ser zero. Por que essa divisão não pode ser zero? Porque senão eu não terei 3 pontos de intersecção, porque o x valendo zero eu já encontrei. Então eu estou descartando a possibilidade de zerar aqui dentro. E aí você terá a raiz quadrada de zero, que vale zero, mas o x0 eu já encontrei. Então eu só quero divisões com valores positivos. Não pode ser nem igual a zero. E aí nesse cara sendo positivo, o que a prova facilitou para você nesse contexto? Sendo este positivo, a análise está estritamente aqui em cima. Então, se eu tenho valor positivo, lá em cima também precisa ser positivo. Porque positivo dividido pelo positivo é que vai trazer um número maior que zero. Porque o número maior que zero é positivo. Então, para esta divisão ser positivo e eu ter a raiz quadrada de um número positivo para calcular aqui, isso implica em 4 vezes o valor do a menos 1 ser positivo, maior que zero. Então o a ele precisa ser maior que 1/4. Pronto, chegamos onde nós precisávamos chegar com a letra C. O que o item falou para vocês? Eu preciso ter 3 pontos de encontro. Quem são os 3 pontos de encontro? Um deles vai ser o 0 e 1. Tá? Um deles vai ser o 0 e 1. E os outros dois? Os outros dois nós teremos para quaisquer valores de a maior que 1/4 que vocês substituírem na lei de formação da parábola. Agora, se vocês pegarem 1/4, já vai dar treta. Se vocês pegarem menor do que 1/4, já vai dar treta.
Então é esse contexto que a questão pediu para você fazer análise na letra C. Então, nessa historinha toda, você determina o valor do A e a sua resposta é esse cara que está aqui. Quais são os possíveis valores de A, então, para eu ter exatamente 3 pontos de encontro? O A precisa ser maior que 1/4. Legal? E aí finalizamos a questão de número 5 com os 3 itens resolvidos. Tinha bastante matemática básica, você estava resolvendo o sistema e trabalhando bem com essa parte algébrica. Eu acredito que tenha sacado tudo que nós temos feito aqui na frente, mas dá só uma olhada no que vai acontecer. Temos a questão 6 ainda. Dá uma olhada na questão 6, vamos resolver a 6 e terminar essa segunda fase discursiva FUVEST. Uma empresa distribuidora de alimentos tem latas de ervilha, que ele chama de E, e latas de milho, que ele chama de M, em 2 pesos, de 1 kg e de 2 kg, totalizando 4 tipos de latas. E aí ele especifica para você, ó, o que ele chama de E1 e E2, que são as latas de ervilha em pesos de 1 e 2 kg respectivamente, e M1 e M2, que são as embalagens de milho, essas latas de milho, em pesos de 1 kg e 2 kg também respectivamente. Essas latas elas são agrupadas em pacotes para o envio aos comerciantes. 2 pacotes de latas são considerados iguais se contiverem a mesma quantidade de latas de cada tipo, independentemente da maneira como são organizadas no pacote. Bom, depois desse texto, vamos para as opções. Letra A. Quantos pacotes diferentes, pesando cada um exatamente 200 quilos, podem ser montados usando-se apenas latas dos tipos E1 e E2? Aí vem a observação importante para você no que nós vamos ter que resolver. Na contagem, deve-se também levar em conta pacotes formados por apenas um tipo dessas latas. Galera, nessa questão de número 6, nós vamos ter que equacionar de acordo com o texto a ideia que ele trouxe e verificar o que o item A está literalmente cobrando de você. São ideias de equações que nós temos que resolver e fazer uma análise. Então vamos começar a brincadeira. Ó. Na questão 6, letra A, o que foi dito para você? Nós vamos fazer pacotes com E1 e E2. Ok, totalizando 200 quilos. Então, nesse contexto, já temos a equação que diz assim, ó, quantidade de latas de ervilha de 1 kg mais quantidade de latas de ervilha de 2 quilos, quando eu juntar tudo tem que dar 200 quilos. Então é uma equação que envolve os quilos. Então eu vou escrever 2 vezes esta quantidade. E isto tem que ser igual a 200. Então, levando em conta essa informação, nota, a equação fala que E1 e E2 é a quantidade de latas, a quantidade de embalagens, respectivamente, desses quilos. Então, como eu tenho um valor numérico para os quilos, esta é a equação que nós vamos fazer a análise. O que você provavelmente já estudou e já trabalhou com essa parte de equações, onde você tem uma e 2 incógnitas, é a análise dos possíveis valores que você tem. Então, a análise de possíveis valores, o cara vai cobrar de você com um determinado contexto. Qual é esse contexto? Olha a análise que a gente faz. O que significa esse E1 mesmo? Quantidade de embalagens, quantidade de objetos. E esses objetos precisam ser valores inteiros, não negativos. Porque lembra que o cara ainda trouxe uma observação que é: posso ter embalagens, ou melhor dizendo, pacotes com o mesmo tipo de embalagem, com uma única embalagem. Legal? Então, esta quantidade não pode ser negativa. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. E aí vai variando entre os valores inteiros não negativos. Aqui, de forma análoga, acontece a mesma coisa. Como assim acontece a mesma coisa? A quantidade de embalagens E2, para você, também sofre essa variação dos inteiros não negativos. Porque essa quantidade pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3 e assim por diante. Então, nessa historinha toda, você tem que meio que na visão ninja identificar qual é a melhor incógnita a ser isolada. Claro que quando você olha tem coeficiente 2, tem coeficiente 1, o objetivo nosso é sempre isolar aquela incógnita que tem o coeficiente igual a 1. Então eu vou isolar aqui, ó. E1 para nós será igual a 200 menos o dobro da quantidade de embalagens de ervilha de 2 kg, menos 2 vezes o E2. E aqui quando nós fizemos essa análise, o que serve para nós nesse contexto que eu apresentei inicialmente que vai te ajudar? Qual é o valor? Claro que a gente não vai ficar fazendo todos os testes, mas olha só o que está acontecendo. Quantos valores eu posso colocar aqui? Bom, primeiro passo. Eu sei que existe uma condição que é: este número precisa ser obrigatoriamente um valor maior ou igual a 0. De forma análoga acontece com E2. Então, o número E2, ele precisa ser obrigatoriamente maior ou igual a 0. Não somente isso, vírgula. Esses dois valores precisam ser valores inteiros. Então, E1 e E2 são dois valores que pertencem a um determinado conjunto
e esse conjunto ele está contido, como são valores inteiros não negativos, eu vou usar a simbologia dos naturais, tá? Mas aqui você pode colocar os inteiros não negativos, sem problema nenhum. Então esses números precisam ser valores naturais. Então são valores maiores ou iguais a zero, todos eles naturais, perfeito? Feito isso, vamos começar com a brincadeira. O que eu sei? Que se E1 é igual a 200 menos o dobro de E2, eu olho para essas inequações e percebo o que vai acontecer, justamente onde tem o tal do E1. Então, olhando nessa primeira etapa, o que eu sei? Que 200 menos 2 vezes a embalagem 2, de ervilha, isto tem que ser maior ou igual a zero. Logo, 200 tem que ser maior ou igual ao dobro de E2. Portanto, E2 tem que ser menor ou igual a 100. E aí vamos trabalhar com a intersecção dessas condições. Como assim, Bel? Se eu sei que essa quantidade tem que ser menor ou igual a 100 e ela também tem que ser maior ou igual a zero, olha como eu escrevo no final. 0 menor ou igual a um E2, que é menor ou igual a 100. E aí eu pergunto, dos valores que são naturais, quantos valores eu tenho dentro desse intervalo? Dentro desse intervalo existe, olha só o que eu estou dizendo, dentro desse intervalo existe. Vou contar o zero? Vou. Vou contar o 100? Vou. Então existe 101 números, tá? Eu vou chamar de 101 possibilidades para esse valor. Então são 101 possibilidades para eu atribuir a esta incógnita. Todas elas sendo naturais. Então pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 99, pode ser 100. Pronto. Aí o que vai acontecer? Para cada valor de E2 que eu substitua aqui em cima, agora vamos continuar com a nossa análise. Para cada valor, então vem aqui, vou escrever assim, ó, para cada valor de E2, tá? Para cada valor de E2, dentro desse intervalo, ou seja, para cada um dos números que eu pegue dentro dessas 101 possibilidades, o que vai acontecer com o nosso E1? Cara, vai dar uma única situação, porque o valor vai ser único. Eu troco um número aqui, por exemplo, vamos pegar um contexto light, vamos trocar o E2 por zero. O dobro de zero é zero. Quem é o E1? 200. Massa. Vamos trocar esse cara por 1. 2 vezes 1 dá 2. 200 menos 2 dá 198. Então esse cara tem que ser 198 e assim por diante. Então, analisando esse contexto, para cada valor que você pegue para atribuir a esta incógnita, você tem uma única situação que resulta como resultado para esse cara que está aqui. Então, para cada valor de E2, isso irá implicar, deixa eu escrever aqui, né? Isso implica em um único valor de E1. Feito isso, o que o item A, na verdade, perguntou para você? Quantos pacotes diferentes, pesando cada um exatamente 200 kg, podem ser montados? Então, quando eu faço essa análise, quantos pacotes eu posso montar diferentes? Eu posso montar 101 pacotes, porque eu tenho tudo isso de possibilidade. Para cada possibilidade que eu tenho aqui, eu tenho uma aqui. Então, eu quero trocar um valor aqui e um outro aqui, pronto, gerei um pacote. Pega um segundo valor, dá um segundo valor, segundo pacote. Então, para essas 101 possibilidades, você cria 101 pacotes. Feito isso, essa é a nossa resposta. Resposta, 101 pacotes, ok? Então, letra A, resolvido, análise de equações, e a partir desse momento você percebe que os outros dois itens, o contexto vai ser semelhante a esse. Então fizemos uma análise, já sei o que significam essas letras, agora a gente abre o leque um pouquinho mais de cada uma das opções, mas o contexto, de forma geral, é fazer esse tipo de análise, perfeito? Vamos ver a letra B o que dizia para você? Acompanha aí comigo. Quantos pacotes diferentes, pesando cada um exatamente 200 quilos, podem ser montados usando apenas as latas do tipo E1 e E2 e M1? Aí vem a observação de novo. Na contagem deve-se também levar em conta os pacotes formados por apenas um ou dois tipos dessas latas. Galera, a letra B, ela é análoga ao que nós fizemos na letra A, só que agora aumentamos uma incógnita. Então vamos começar a brincadeira aqui de novo. Ela estende um pouquinho mais. Aqui a análise é um pouquinho mais chata, mas fica mais ou menos assim, ó. Eu preciso, deixa eu escrever aqui na mesma cor. Eu preciso montar pacotes que tenham esse tipo de embalagem. E1, E2 e M1. Então mais o dobro de E2
mais M1. Isto tem que dar novamente os 200 quilos, tá? Então a ideia inicial é essa. Agora olha o que vai acontecer ao acrescentar a incógnita M1 nessas embalagens, nesses pacotes que serão feitos. Nós vamos ter que fazer uma análise deixando junto E1 e M1. Por que, Bel? Porque eu consigo analisar o 200 com o dobro de E2. Como assim? Não entendi. Vamos devagarinho. Quando você tem que fazer análise envolvendo este tipo de expressão, ó, E1 mais M1, sendo igual a 200 menos o dobro de E2, você perceberá que na análise que nós vamos escrever, nas possibilidades que nós temos de cálculo para associar aqui, nós vamos criar uma equação que de repente você já até trabalhou com esse tipo de equação e titularam para você essa equação como sendo Diofantina. Equações diofantinas. E equações diofantinas de duas incógnitas tem uma visão bem ninja para você descobrir, tá? E descartar coisas que você não quer, e descobrir o que lhe interessa, quando eu tenho certeza que essas equações diofantinas buscam soluções o quê? Inteiras. E quando elas são inteiras não negativas, melhor ainda para nós. Então aqui ela abre um pouquinho mais o leque, mas tem uma visão ninja para nós descartarmos algo e pegarmos só aquilo que nos interessa dessas equações que nós montaremos. Então vamos devagarinho. Olha só o que está acontecendo novamente. Vou melhorar a minha escrita. Eu sei que E1 mais M1 tem que ser igual. Vou fatorar. Eu estou escrevendo o dobro, parênteses, de 100 menos E2. A partir desse contexto, o que nós vamos sacar nesse momento? Bom, Bel, eu sei que esses caras podem zerar. Eu sei que esses caras podem zerar. Pode ser qualquer valor natural, tá? Mas não pode ser negativo, não pode ser quebrado, não pode ser nada disso. E eu sei que esta conta aqui para nós, ela precisa ser, novamente, lembre-se do esquema, esses valores precisam ser positivos. Então a gente sabe que o 100 menos E2 precisa ser um valor maior ou igual a zero. Pode ser zero e pode ser positivo. Porque essa soma ela pode ser zero, tá? Então o contexto é esse. Analisando dessa maneira, olha o que rolou de novo. O E2 precisa ser um valor maior ou igual, menor ou igual a 100. Conforme eu disse, ideia análoga que nós tínhamos lá. Como E2 é a quantidade, então eu tenho a certeza que eu estou novamente trabalhando dentro desse intervalo. 0 é menor ou igual a um E2, que é menor ou igual a 100. Legal. Feito isso, é em cima disso que nós vamos analisar o que foi escrito para você. E aí essa análise agora precisa de um pouco mais de espaço. Então depois de toda essa escrita, olha só o que está acontecendo nessa situação. O que acontece quando você olha para E2 e diz que ele é zero? Então agora vamos para a magia. A magia diz assim, ó. Se você trocar o E2 por zero, qual é a conclusão que nós vamos chegar para o lado direito da nossa equação? Esse cara vale zero. Dá só uma olhada no que acontece. Esse cara vale zero. O dobro de 100 vai dar 200. Então, este somatório é 200. Então, vamos escrever aqui em cima. Peguei a cor errada. Este somatório, M1 mais E1. Vou manter a ordem. Vamos lá. Mantendo a ordem. E1 mais M1. Estes caras serão iguais a 200. Então até aí tudo bem, eu acredito que você entendido o que eu fiz quando eu fiz a substituição aqui. Agora, eu sei que o E2 está variando entre 0 e 100, o próximo valor pode ser 1. Legal. Se esse cara é 1, eu estou fazendo 100 menos 1. 100 menos 1 dá 99. O dobro de 99 dá 198. Então esse cara passa a ser 198. Tá aqui. Vou fazer isso só mais uma vez, tá? Então vamos lá. E2 foi 0, E2 foi 1, agora E2 pode ser 2. O que nós sabemos então se o E2 foi 2? 100 menos 2 dá 98. O dobro de 98, 196. Então quanto vale o somatório? 196. Isso vai se estendendo de forma análoga até você chegar no último valor de E2 que pode ser usado. E nós vamos observar a sequência de números. Então o último valor que nós temos é o 100. Então eu vou escrever o 100 aqui, ó. O que acontece quando eu escrevo 100? Troquei por 100, 0, 0, 0. É 1 mais M1, 0. Então aqui vai ser 0. Perfeito. Agora o que nós estamos montando? Sequências numéricas. Agora eu dependo de umas outras informações. Quais são as outras informações?
Para cada uma dessas situações, eu tenho que resolver esta equação, que é quando eu citei a ideia de ter equações diofantinas. Então eu tenho equações que têm esse formato. E1 mais M1 sendo igual a alguém que será 200 ou 198 ou 196 e assim por diante. Eu vou analisar o 200. O que é o 200 para nós? 200 para nós nada mais é do que as situações envolvendo a soma de duas incógnitas que pode gerar esse cara. Pelas equações de Diofantina, visão ninja, se você já treinou, é algo mais ou menos assim. Quantas soluções inteiras não negativas esta equação tem? Basta você olhar para o termo independente e acrescentar uma unidade. Então você tem aqui 201 soluções. Bem, como isso funciona? Tenta analisar que aqui é como se você tivesse o tal do XY, tá? XY. X mais Y é igual a 200. Quantos pares ordenados eu consigo encontrar para esta equação para dar 200 na minha conta? Aí você tem 201 pares diferentes. Como que nós vamos justificar isso? Equação anterior. A letra A foi o que nós fizemos. Se você isola uma delas, você encontra outra e você vai descobrir todas as possibilidades. Então na visão ninja é sempre acrescentar um cara aqui, mas lembre-se, eu preciso ter uma equação simples como essa, tá? 1 vezes uma incógnita, 1 vezes uma segunda incógnita e um termo independente, e eu quero soluções não negativas. Se eu mudar a pergunta, aí dá treta, tá? Então, por exemplo, Abel, eu quero soluções. Bom, reais são infinitas. Eu também posso pegar negativas, aí você abre para as outras infinidades. Agora, quando eu tenho certeza que pode ser zero ou só positiva, ou os dois juntos, né? Daí eu consigo fazer uma análise diferenciada. Em muitos momentos, trabalham com permutação aqui também, tá? Permutação com repetição ou combinação com repetição. Tem algumas situações da análise combinatória que também traz a quantidade de soluções para este formato de equação, tá? Mas eu vou deixar na visão ninja por enquanto. Qualquer treta, deixe nos comentários como que você resolveria este tipo de equação. Lembrando que eu quero soluções inteiras, tá? Não negativas. E como que você aprendeu a fazer isso? Se você faz com combinação com repetição ou se você acaba fazendo com permutação ou simplesmente a visão ninja acrescentando uma unidade. Então eu tenho 201 situações. Legal. Olha o que acontece quando eu escrevo a equação. Ou, segunda equação, E1 mais E2 pode ser 198. Então você escreveu 198. Se você escreveu 198 e você está no mesmo formato de equação, quantas soluções eu tenho para esta equação que não são valores inteiros negativos? Eu tenho 198 mais 199 soluções. Soluções diferentes ainda, né? Vamos de novo. Bem, eu tenho uma outra equação. Ou E1 mais E2 sendo igual a 196. 196. O formato da equação é o mesmo. Então a ideia é a mesma. Quantas soluções essa equação tem, sendo elas números inteiros não negativos? 196 mais 1, 197. E isso vai acontecendo, vou trazendo para cá, isso vai acontecendo de tal maneira que você chegue na última equação e diga assim, ó, E1 mais E2 precisa ser zero. Quantas soluções diferentes nós temos aqui para essa equação que está? Nós temos uma solução só. Lembrando que esta única solução que eu estou dando para você como resposta, lembre-se que a solução ela não pode ser o quê? Não pode ser inteira negativa. Então aqui eu estou dando como resposta soluções inteiras não negativas. Eu consigo quantificar essas soluções das equações, que é isso que essas equações diofantinas simples fazem com você, tá? Então nessa ideia, o que eu sei? Vamos voltar. Eu quero a primeira situação, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou seja, eu preciso somar todos esses números em vermelho que eu escrevi aqui na frente. E esses números em vermelhos que eu escrevi aqui para você, montam uma sequência chamada de progressão aritmética. Então nós temos aqui uma PA, onde essa PA tem uma razão. Aí como eu só vou somar, gente, tanto faz se você vai começar a soma de baixo para cima ou de cima para baixo, porque na progressão aritmética eu preciso olhar a escrita, eu preciso respeitar o jeito que foi escrito. Como eu só quero fazer a soma desses valores, então isso não vai ser diferente para nós quando eu pegar uma razão, vou pegar uma razão bonitinha, tá? Que é positiva. A razão ela vai ser 2. Então a variação entre dois números quaisquer vai sendo 2. Lembre-se que aqui eu não estou classificando, tá? A PA. Eu estou escrevendo uma PA de razão 2. Ou seja, eu estou colocando a soma, ou melhor dizendo, eu estou escrevendo a PA começando no 1 e não no 201. Então 1 mais 2, 3.
mais 2, 5, mais 2, 7, pontinhos, 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 até você chegar no 197, 199 e o 201. Essa é a nossa progressão aritmética de razão 2 que eu escolhi escrever. Tá? Se eu faço o contrário, daí a razão é menos 2, mas a soma não vai mudar. Beleza? Feito isso, estamos somando números ímpares naturais a partir do primeiro valor ímpar. Você provavelmente já fez exercício sobre isso. De tanto que você faz, você acaba memorizando. Tenta lembrar que a soma dos números naturais ímpares, começando pelo primeiro número natural ímpar e não deixando ninguém de fora, sempre será para você a quantidade de termos que você tem sendo elevado ao quadrado. Quantidade de termos o quê? Quantidade de termos que eu estou somando. Por exemplo, vamos supor que você some os 3 primeiros números dessa sequência. Pelo fato de ser os 3 primeiros números naturais ímpares, quantos números eu tenho que somar? 3. O que é 3 ao quadrado? 9. Olha a soma desses 3, quanto deu? 9. Vamos de novo? Vou aumentar um termo, tá? Então, ó, pulei um termo à frente. Quanto vale a soma desses 4 primeiros números naturais ímpares? Bom, Bel, eu estou começando pelo primeiro ímpar. Então, a soma dos primeiros números naturais ímpares é sempre a quantidade de números que eu estou somando elevado ao quadrado. Quantos números eu estou somando? 4. O que é 4 ao quadrado? 16. Vamos somar os caras? 1 mais 3 mais 5 mais 7, magia, 16. Então, quando eu olhei para a sequência, o que eu já consigo definir? A quantidade de números que eu tenho nessa sequência, se eu elevar ao quadrado, é exatamente a soma de todos eles que eu escrevi aqui. E quantos números eu escrevi aqui? Vamos lá? Eu escrevi 200, 201. Eu escrevi 198, virou 199. Para cada número que eu coloquei na equação, eu determinei uma equação. Esse cara variou de 0 a 100, então eu escrevi 101 equações. Eu tenho 101 números. Eu estou somando 101 números, então isso resulta em 101 elevado ao quadrado. Claro que eu vou fazer bonitinho, porque não é sempre que isso vai acontecer. Mas quando eu tenho esse contexto, eu posso fazer essa análise. Não tendo isso, qual é a ideia? Soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. De acordo com Gauss, primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, quantos termos nós estamos somando? Estamos somando 101 números. Eu tenho 101 números nessa sequência. Quem é o primeiro número da sequência? 1 mais. Quem é o último termo da minha sequência? 201. Quantos números eu estou somando? 101. E esta parafernália toda, ela é dividida por 2. Ó a magia? 1 mais 201 vai dar 202. 202 dividido por 2 vira 101. Então você tem 101 vezes 101. O que isto significa? Isto significa 101 elevado ao quadrado, como eu havia dito para você. Mas tente lembrar, tá? Essa é uma relação que ela é verdadeira para os primeiros números naturais ímpares. Então, para os primeiros números naturais ímpares, significa que você precisa começar pelo número 1 e parar em algum lugar. Quando você para, você vê quantos números você escreveu, a soma de todos aqueles números é justamente a quantidade de valores que vocês escreveram elevado ao quadrado. Então, o que eu sei? 101 é a nossa resposta. 101 ao quadrado, aliás, né? 101 ao quadrado é a nossa resposta. Então, quantos pacotes diferentes a gente consegue formar? Pode ser isso, ou isto, ou isso. É esta soma. Esta soma é 101 ao quadrado. Está acabando o meu espaço. E 101 ao quadrado vai dar para nós 100 vezes 100, vai dar 10.000. E vamos lá, mais uma vez o 101. Então, 11.000 vai dar 10.201. E era isso que o item B queria de você, ó. Quantos pacotes diferentes, pesando cada um exatamente 200 quilos, podem ser montados? Então, já aproveitando o link, vamos já emendar na letra C. Quantos pacotes diferentes, pesando cada um exatamente 20 quilos, reduzi um pouquinho agora, hein? Podem ser montados usando-se latas dos tipos E1, E2, M1 e M2. Na contagem, deve-se também levar em conta pacotes formados por apenas 1, 2 ou 3 tipos dessas latas. Galera, nessa letra C, como nós já ganhamos um tempinho na leitura, o que você pode observar? Que nós vamos fazer a ideia análoga à letra A e à letra B. Nós vamos equacionar essa ideia e analisar essa equação que nós estamos escrevendo. Então é algo mais ou menos assim, ó. Nós temos E1 mais o dobro de E2 mais M1 mais o dobro
de M2, porque isso envolve os quilos, e isto é igual a 20. Legal. Feito isso, como nós temos que fazer análise, qual é o nosso objetivo? Deixar M1 e E1 desse lado. Por quê? Porque são os coeficientes que eu tenho das incógnitas sendo igual a 1. Então, deixando essa ideia mais simples. Então, do lado esquerdo vai ficar assim, ó, E1 mais M1, que é o que vai ficar sozinho. Os outros caras vão para o outro lado, então nós vamos ter 20 menos o dobro de quem? E2 mais M2. E é em cima dessa expressão que nós vamos fazer a análise, tá? Em cima disso que nós queremos. Então agora olha o contexto da questão. O que precisa acontecer com essa soma e o que precisa acontecer com essa soma? Ah, Abel, nos itens anteriores nós estávamos analisando incógnita por incógnita. Agora nós estamos analisando uma soma. Perfeito, essa é a ideia. Então agora nós vamos perceber o que acontece com esta soma. Para esta soma, o que traz como consequência a soma da esquerda. Então a partir dessa análise nós começamos a brincadeira pensando assim. O que eu sei a respeito de E2 mais M2? Esta soma obrigatoriamente tem que chegar no máximo até 10. Por que, Bel? Porque esta soma tem que ser no mínimo 0. Então, quando eu escrevo esse cara sendo igual a 10, por exemplo, o que eu sei? O dobro de 10 dá 20, 20 menos 20 zerou, então a soma pode ser 0. Quando essa soma é 10, aquele cara lá para nós vai zerar. Então, esse é o contexto. Então, partindo dessa ideia, isto precisa ser um valor maior do que zero, toda aquela análise que a gente já fez, tá? Maior do que zero, toda esta expressão precisa ser maior do que zero, e aí traz como consequência que estes valores precisam ser menores ou igual a 10, tá? Então, a historinha para nós é mais ou menos isso. Não pode passar de 10. Passou de 10, esse cara é negativo, foge do contexto que eu estou somando quantidades. As quantidades somadas não podem ser negativas. Legal? Feito isso, para cada valor desta soma, o que vai acontecer? Vamos na magia. Se eu pegar a soma E2 com M2 e esta soma, eu digo para você, menor ou igual a 10, eu vou começar com 0. Se eu digo que esse cara é 0, o que vai acontecer com a soma E1 mais M1? Esta soma para nós, quando aquilo é 0, vai resultar em 2 vezes 0, 0, 20, resposta 20. Deixa eu colocar aqui na mesma cor. Resposta 20. Agora, como eu preciso que a soma resulte em números maiores que 0 e menores que 10, todos naturais, o que acontece quando a soma agora for igual? Vamos de novo. A 1, o dobro de 1 dá 2. 18. Aqui resulta em 18. Vamos de novo, só mais uma vez. Quando eu tenho este cara somados sendo igual a 2, o que vai acontecer? 2 vezes 2 deu 4. 20 menos 4 deu 16. Esta soma resulta em 16. E aí você segue adiante dizendo pontinhos, 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 vai descendo. Então descemos aqui e chegamos no último valor que E2 e M2 pode ser trabalhado, que é de 0 a 10. Então o último cara para nós é 10. E se esse cara é 10, o dobro de 10 dá 20. O que resultou aqui no último? 0. Bom, vamos para a análise. O que eu quero que aconteça? Eu quero que esta soma, ó, visão ninja. Eu quero que esta soma dê 0 e, como consequência, esta soma dará 20. Ou eu quero que esta soma dê 1, quero que essa soma dê 1 e, como consequência, esta soma dará 18. Ou eu quero que essa soma dê 2 e, como consequência, essa soma dará 16. E assim por diante. Então, para cada item que eu estou trabalhando com a soma para esta equação, determina uma segunda condição aqui para nós. E aí eu preciso verificar essas possibilidades de resposta. Então aqui eu vou chamar de primeira equação e aqui eu vou chamar de segunda equação. Então quando eu estou resolvendo, vou separar aqui para não atrapalhar muito vocês. Quando eu estou resolvendo a primeira equação, eu tenho que resolver as equações do tipo E2 mais M2 igual a 0, ou estou resolvendo equações do tipo E2 mais M2 igual a 1, ou estou resolvendo equações do tipo E2, M2 igual a 2, ou, pontinhos, 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 E2 mais
M2 igual a 10, que é o último valor. Então eu tenho 11 situações, tá? Quando eu resolvo essa equação, quantas soluções eu tenho aqui, ó? Eu tenho neste contexto uma solução. Lembra que nós já fizemos isso nos itens anteriores. Quando eu olho para este cara, quantas soluções eu tenho? Eu tenho duas soluções, porque eu quero soluções, lembre-se, inteiras não negativas. Quando eu olho para esse cara, quantas soluções eu tenho? Eu tenho 3 soluções inteiras não negativas. E assim por diante, até você chegar em 11 soluções. No primeiro caso, para cada solução, você cria uma quantidade de soluções para o segundo caso. Então você quer que a primeira equação dê certo e a segunda também. E a segunda, ela se transformou em E1 mais M1 sendo igual a 20. Vamos de novo. Segunda equação é 18. Ou E1 mais M1 igual a 18. Ou, vamos de novo, no terceiro caso, E1 mais M1 igual a 16. Ou, pontinhos, 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 a última é 1 mais M1 igual a 0. Perfeito. Então, analisando finalmente agora o que eu sei. Eu quero que a primeira dê certo e a segunda, a primeira e a segunda, a primeira e a segunda, pontinhos, 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 a primeira e a segunda. O OU pede para você somar as situações, o E pede para você multiplicar. Então, nessa situação bonitinha que nós temos, quantas soluções eu apresentei aqui para você? 21. Quantas soluções eu apresento aqui? 19. Quantas soluções eu apresento aqui? 17. É sempre uma a mais, conforme eu já disse. Quantas soluções eu apresento aqui? Uma. Então, o que eu sei? Para cada solução dessa, eu tenho esta quantidade de soluções. Então, eu tenho que multiplicar esses números. Então, eu tenho 1 vezes 21, mas eu poderia ter o quê? 2 vezes 19, porque eu disse ou. Mas eu poderia ter o quê? 3 vezes 17. Olha a minha frase. Mas eu poderia ter o quê? Ou seja, estes produtos serão todos eles somados. E no final é o que me interessa. Então, partindo dessa ideia agora, o que nós queremos nesse contexto? Agora vai ficar chato para nós. Ó. Analisa comigo. Ó. 1 vezes 2. Desculpa, 1 vezes 2, ó. 1 vezes o 21, eu olhei só o 2. 1 vezes o 21, mais 2 vezes o 19, 2 vezes o 19, mais, você tem 11 contas para fazer. 3 vezes o 17, 3 vezes o 17, mais, quais são as próximas contas? Você segue uma PA crescente de razão 1, você segue uma PA decrescente de razão 2. Então, PA crescente de razão 1, próximo termo é 4. PA decrescente de razão 2, o próximo termo é 15. PA crescente de razão 1, 5. Tira 2, 13. Mais. Vou escrever mais uma vez aqui que eu estou ficando com pouco espaço. Depois eu vou lá para baixo. Somei 1, 6. Tirei 2, 11. Mais, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Nós temos aqui embaixo 7. Então vamos lá. 7 vezes, tira 2, 9. Mais, vamos de novo. 6, 7 vira 8, né? 8. 9 tira 2, 7. Mais 9, 7 tira 2, 5. Mais 9 mais 1, 10. Tira 2, vira 3. Mais o último, 11. Ó que massa. O último é 11. E o último é o número 1. Tirei 2, vezes 1. É isto que nos interessa. Essa é a nossa resposta. Então, nessa análise toda que nós fizemos, vou dar uma aberta no espaço aqui para vocês, dá só uma olhada no que está acontecendo. Eu estou analisando equações 2 a 2 e vendo as possibilidades que eu tenho para poder montar o esquema e saber que cada solução eu vou fazer essa distributiva. É princípio fundamental da contagem. Nós estamos contando possibilidades aqui nesse contexto. E essas possibilidades resultam, como eu disse, ó, 1 vezes 21, que é quantas soluções tem essa equação, quantas soluções tem essa. Para cada solução da esquerda, eu tenho aquela quantidade de soluções da direita. Legal? Feito isso, porque eu sei que vai dar 0 e vai dar 20. Então, levando em conta, este somatório é o que serve para nós. E aí, quando a gente faz toda essa soma, claro que é um pouco chato você trabalhar com essa ideia, com essa soma que nós temos que fazer, mas literalmente perde um tempinho e você chega no valor, tá? Então, resposta final, 506. É esse o somatório que nós temos ali. Bacana?
Então, dá uma olhada no contexto, dá uma olhada na análise. É só uma questão bem algébrica, bem chatinha para ser feita. Espero que você tenha captado todas as informações que eu passei para você aqui nessa questão de número 6. Questão 5, um pouco mais tranquila. E finalizamos esta segunda fase da FUVEST 2022. Legal? Aproveita. Obrigado por você estar até aqui. Se não é inscrito, se inscreva, curte. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera. Beijos, abraços. Fui!